noite, moçada. Vamos começar a nossa aula então hoje? Tranquilo aí com vocês? Tudo jóia? Tudo em paz? Todo mundo com saúde, né? Isso é ótimo. Então hoje nós Graças a vamos Deus. dar continuidade à nossa aula e a gente vai começar a estudar um pouquinho as articulações, né? Vamos começar aí pelo complexo articular do ombro. E aí a gente vai continuar naquelas nossas análises cinesiológicas que a gente começou, o início, né? Fez aquela primeira análise. E a gente vai agora aprofundar, colocando o nome dos músculos, dos movimentos. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer hoje aí. Tá certo? Vamos, então, iniciar a nossa aula de hoje. Então, nós vamos falar hoje sobre a cintura escapular e o ombro, né? Que é uma articulação, um conjunto de articulações. Por isso que a gente chama de complexo articular. Ela envolve várias articulações ao mesmo tempo, movendo, né? O ombro é a articulação do corpo que tem maior mobilidade. Então, é a articulação que tem as maiores amplitudes de movimento. Daí, o ombro ser uma articulação que tem muitos problemas relacionados à estabilidade, né? Uma lesão muito comum que acontece no ombro são as luxações do ombro, ou luxações grandes mesmo, que o ombro sai do lugar, ou pequenas luxações, pequenos movimentos inadequados, que vão muitas vezes sobrecarregando a estrutura do ombro, e o ombro é uma articulação muito lesada, que tem muita lesão, principalmente no esporte, na atividade física, né? Por ser essa articulação que tem uma grande amplitude de movimento, ela também é a articulação mais instável que nós temos, a articulação que tem maior instabilidade, que a gente precisa sempre estar muitas vezes reforçando, a gente tem que estar muitas vezes trabalhando muito mais o reforço do que propriamente alongamento, grandes amplitudes, tá? Então, o ombro é uma articulação que, por natureza, já é muito móvel, certo? Quando nós, então, analisamos as articulações do ombro, nós temos praticamente 3 articulações que são ósseas mesmo, né? Que nós chamamos, então, de articulações externo-clavicular, articulação acromioclavicular e articulação glenohumeral, né? Então, é uma articulação do externo, que é essa estrutura aqui, com a clavícula, né? Tem um ligamento potente aqui que mantém isso aqui preso. Por curiosidade, essa aqui é a única estrutura que mantém o nosso membro superior preso ao tórax, né? O resto tudo é solto. A única coisa que é presa ao tórax realmente é essa articulação no nosso ombro. O resto é tudo seguro por músculos, né? Por ligamentos, mas não tem uma articulação óssea. O que gruda mesmo o osso é os dois ossos, é essa articulação externo-clavicular, né? Além dela, nós temos também a articulação acrômio, que é essa pontinha da escápula que a gente chama de acrômio. É o acrômio se articulando com a clavícula, e aqui nós temos potentes ligamentos que mantêm essas articulações presas, né? A clavícula, o ligamento conoide, trapezoide, são esses ligamentos que unem a clavícula à escápula. Tem o ligamento coracoacromial, sai do processo coracoide, que é essa pontinha da escápula, e vai até o acrômio. Então, isso forma aí um potente sistema de ligamentos que mantém essa nossa clavícula presa à escápula. Daí a gente vai ver que os movimentos do ombro, você tem que ter movimentos da clavícula juntamente com a movimentação da escápula e do húmero. Quando uma articulação se movimenta, as 3 articulações se movimentam em conjunto. E a articulação mais importante, que a gente vê realmente é o ombro, né? É essa articulação glenohumeral, é a cavidade glenoide da escápula se articulando com a cabeça do húmero, formando então essa articulação glenohumeral. E aí você tem a cápsula, que é como se fosse um saco que mantém esses dois ossos presos, né? A cápsula articular anterior, posterior, superior e inferior, e reforçando essa cápsula, que seria essa parte branca aqui, ó, nós temos então potentes ligamentos que mantêm também o glenohumeral superior, o glenohumeral inferior, né, que mantém essa articulação presa. Então isso aqui é muito importante você ter isso rígido, porque se você tiver isso frouxo, tem pessoas que têm frouxidão ligamentar, que conseguem ter uma grande amplitude, pega o dedo assim, ó, consegue encostar o dedo com muita facilidade aqui, ó. Às vezes essas pessoas têm uma frouxidão ligamentar
E essa frouxidão ligamentar, ela é muitas vezes sistêmica, ela pega várias partes do corpo, dentre elas a articulação do ombro. Então essa pessoa às vezes tem excesso de mobilidade, né, nas articulações. Então ela tem a cápsula e os ligamentos mais frouxos. Daí a pessoa poder sofrer essas luxações. Daí a pessoa poder apresentar essas luxações do ombro, né, que é exatamente a cavidade glenoide, a cabeça do ombro se soltar da cavidade glenoide, tá? Então é uma coisa que a gente vê com bastante frequência, tá? Essas luxações do ombro. E além dessas articulações ósseas, pessoal, nós temos também articulações funcionais, né? Que são a articulação em que você vai ter uma funcionalidade, né? Que não é aquela coisa que tem osso com ligamento, é uma articulação que vai muito aí relacionada a movimentos do ombro. Então, uma grande articulação funcional que nós temos é a articulação escápulo-torácica, né? Então, é a articulação do nosso tórax com a escápula, né? Então, além do tórax com a escápula, você vai ter externo-clavicular e acrômio-clavicular. Então, é uma funcionalidade para a gente poder ter uma função adequada do ombro. Você tem que ter o equilíbrio de todas essas articulações da glenohumeral e dessa articulação que a gente chama de funcional, porque não é aquela coisa que tem ligamento, como aquelas que a gente viu anteriormente. É simplesmente a escápula, ela fica em cima do gradil costal. A escápula, então, ela vai deslizar, ela vai fazer uma série de movimentos que a gente vai ver hoje, aprender quais são esses movimentos. Então, a gente considera como articulação, só que como não é tão exata com ligamento, com cápsula, a gente fala que é uma articulação funcional, porque para isso você precisa de ter essas articulações adequadas para você ter uma boa funcionalidade. A escápula também se liga, né, à clavícula, e aí você vai ter então esse mecanismo aí de movimentação da clavícula, da escápula e do húmero, gerando então os movimentos do nosso ombro, né? Uma coisa que é importante a gente saber também, gente, é a posição que a escápula fica no tórax, né? Como nós sabemos que a escápula ela fica meio em cima do tórax, em cima das costelas, a nossa costela ela é oblíqua, ela é redonda. Então a escápula não é reta, ela não é alinhada com o plano frontal. A escápula tem um ângulo, que é exatamente um ângulo em torno de 30 a 35 graus em relação ao plano frontal. Então, essa escápula ela é meio oblíqua. Daí a gente tem o que a gente chama de plano da escápula. É o plano escapular, que é mais ou menos um plano em que está a 30 graus no plano do plano frontal. Então, esse seria o plano frontal, 30 graus, ela está um pouco à frente aqui. Quando a gente realiza, então, movimentos no plano da escápula, a gente está realizando movimentos nesse ângulo. Isso é muito importante, realizar movimentos nesse ângulo, porque a escápula se encontra bem encaixada com o húmero, o espaço, que é o espaço subacromial, fica bem adequado, né? Então é muito importante esse ângulo aí de funcionamento do ombro. O plano frontal, ele não é muito bom para realizar movimento, ele não é o fisiológico. O fisiológico seria esse ângulo aí em torno de 35 graus com o plano frontal. Esse é o plano frontal e a escápula encontra-se a 35 graus em relação ao plano frontal. Outra característica também é a posição de 20 graus da clavícula. A nossa clavícula, ela encontra-se para trás, né, em relação ao externo, em relação ao plano frontal também, 30 graus. Quando a pessoa tem uma protusão do ombro, que é o ombro para frente, a escápula vem para frente, ela vem mais do que 35 graus, e a clavícula ela vem mais para frente, diminui esse ângulo aqui, ó, entre o externo e o nosso tórax, nossa clavícula, tá? Esse ângulo aqui, ó, 20 graus. A cabeça do nosso húmero, ela é rodada em torno de 30 graus para trás, existe uma retroversão da cabeça do húmero, ela tem uma certa torção de 30 graus, justamente para se encaixar aí nessa nossa escápula e permitir os movimentos de maneira adequada, tá? Uma coisa que é muito importante, uma região que é super importante, onde acontece mais ou menos em torno de 70% das lesões do ombro, é esse espaço aqui, ó. Isso a gente chama de espaço subacromial. É o espaço que existe entre o acrômio, o ligamento coracoacromial e a cabeça do húmero. Esse espaço ele é mais ou menos de 1 centímetro e nele você tem estruturas muito importantes passando aqui. Você tem a bursa, que seria essa parte cinza que vocês estão vendo aqui, a bursa subacromial, que é um espaço
como se fosse espaço virtual que fica ali, preenchido de líquido, justamente para produzir uma maior atrito ali entre as estruturas, diminuir a agressão às estruturas, lubrificar aquela região. E aqui você tem também alguns tendões, e principalmente aqui em cima você tem o tendão do supraespinhoso, que normalmente é o tendão mais afetado aí pelas lesões do nosso ombro, juntamente com o infraespinhoso que estaria atrás e o subescapular que estaria aqui na frente. Então, esses tendões que nós temos aqui formam o que a gente chama do manguito rotador. A gente vai ver essa função do manguito, que é a função de apertar a cabeça do ombro na cavidade glenoide para que a gente possa fazer o movimento correto de elevação, de rotação da escápula. Nesse espaço, então, que é o espaço subacromial, você tem a passagem do tendão do supraespinhoso e a passagem da porção longa do bíceps, que seria essa que está aqui, que vai se inserir no tubérculo supraglenoidal, que é aqui em cima. Tá? Então, isso forma aí esse nosso arcabouço do ombro. Em cima dessa estrutura, a gente tem o deltoide, que está aqui rebatido. Então, você observa essa região, é uma região muito importante e aqui é um local frequente de aparecimento de lesões no ombro, né? Que a gente chama de impacto subacromial ou de dor subacromial, né? São instabilidades ou desequilíbrios do ombro que levam a microcompressões dos tendões, principalmente do supraespinhoso, levando a dores, incômodos, até mesmo bursites, né? Que são inflamações dessa membrana, dessa estrutura que vocês estão vendo aqui, tá? Então, esse espaço subacromial ele é muito importante. É importante que haja o equilíbrio da movimentação da escápula, do úmero, tudo perfeito para que a gente tenha uma boa biomecânica articular e, consequentemente, fazer os movimentos com eficácia, né? Então, esse impacto subacromial, como a gente viu aí, ele é a desordem mais prevalente. Ele é causador em torno de 50% a 70% dos casos de dor no ombro. Ele é um termo genérico que a gente utiliza para lesão das estruturas do espaço subacromial, tendão do supraespinhoso, bursite. Aí nós temos as tendinoses, as lesões do manguito, as rupturas parciais dos tendões e as bursites, né? E a pessoa que tem isso tem dor, tem incapacidade, tem perda da qualidade de vida, muitas vezes acorda à noite, não consegue dormir adequadamente, tem distúrbios do sono, tá? Então, isso é um problema aí bastante comum que a gente vê e talvez seja o mais comum que a gente vê no ombro. Tá? Seria exatamente isso, então, que vocês estão vendo aí. A cabeça do ombro, ela comprime as estruturas, né? Ela aperta aqui o tendão do supraespinhoso e a bursa. Então, normalmente há um esmagamento aqui desse tendão do supraespinhoso que está passando aqui e, consequentemente, também da bursa subacromial, levando, então, à irritação, processos aí degenerativos desses tendões, que podem culminar aí com a ruptura do tendão, que é o mais grave, que geralmente acontece quando a pessoa tem seus 60, 70 anos, acima de 50 anos, já começa a ter bastante processo aí de dores realmente causadas pelas rupturas tendinosas, que muitas vezes tem aqui evoluir para processo de cirurgia para reconstruir aqui, para prender novamente esse tendão que vai se rompendo novamente no osso, tá? Então isso acontece, a gente chama do impacto externo. Existem outros tipos de impacto, mas isso aí para a gente agora não é importante. E aí, muitas vezes, esses traumas constantes ali no ombro levam à ruptura do tendão, que é o que acontece aí nas pessoas mais velhas, né? E geralmente essas lesões começam com 30, 30 e poucos anos e evoluem aí até os 50 anos, acima de 50 anos, começam a ver essas rupturas. Pode acontecer em pessoas mais jovens também, jogadores de vôlei, que usam muito a estrutura do ombro, atletas overhead, né? Que fazem exercícios acima da cabeça. Hoje em dia, com essas técnicas de LPO, de CrossFit, é uma lesão também que está cada vez aparecendo mais devido ao excesso de movimentos acima da cabeça. Então, é o que a gente chama de movimentos overhead. Outra coisa que pode também machucar o ombro, gente, gerar problemas, é o excesso de alongamento. Vocês viram que o ombro ele é a articulação mais instável que nós temos. Então, muitas vezes, a gente precisa de estabilizar. Então, muitas vezes são usados alongamentos excessivos. Essas amplitudes aí já passaram em muita amplitude de abdução horizontal do ombro. Então, você aí já não está mais utilizando
um alongamento para o músculo, você já está alongando aí a cápsula, você já está alongando os ligamentos e, consequentemente, gerando aí uma frouxidão ligamentar, uma lesão da cápsula, um afrouxamento da cápsula, que vai evoluir para uma instabilidade do ombro e, consequentemente, uma possibilidade de haver aquele estresse, aquele contato ali da cabeça do ombro com os tendões e levando, então, a uma série de problemas, tá? Então, cuidado, nem sempre o mais é melhor. O ombro é uma articulação que não necessita de tanto alongamento. Pode falar, Igor. Valeu, professor. Então, quando a gente vai fazer esse alongamento do peitoral maior, qual que é o limite, mais ou menos, que a gente pode estar A utilizando para amplitude não aqui de abdução ter horizontal essa é mais ou menos complicação aí da uns artrite? 35, 40 graus. Aí você está acima disso, Entendi. você já está alongando cápsula. Você já deixou de alongar o músculo há muito tempo. Então, a gente vê muitas vezes natação antigamente, né? O atleta ele é orientado a encostar um braço no outro lá atrás, às vezes até cruzar, né? Isso é péssimo. Isso não é interessante. Não é necessário ter tanta amplitude. Nem para nadar você precisa dessa amplitude toda. E muitas vezes esses treinos excessivos vão afrouxando esses ligamentos, essas cápsulas, levando então o indivíduo a ter uma frouxidão ligamentar e futuramente uma tendinite, uma tendinopatia, que é comum a gente ver em nadadores, né? E essas tendinopatias que eu falei com vocês, a gente chama até de ombro do nadador, porque é tão comum nos nadadores, né? Uma das causas pode ser esse excesso de treinamento de flexibilidade sem necessidade, certo? Entendi. Valeu, professor. Valeu, Igor. E aí, pessoal, a gente vai agora falar um pouco sobre os movimentos, né? Que a gente vai, então, começar a analisar aí da ganho numeral. Então, nós temos, olhando só o húmero movendo, nós temos, então, vários tipos de movimento que acontecem. A gente já viu, descreveu cinematicamente, né? Agora nós vamos descrever cineticamente. Então, nós temos a flexão, a extensão, a abdução, a adução do ombro, a rotação interna, também chamada de rotação medial, a rotação externa, também chamada de lateral. Nós temos a adução horizontal e a abdução horizontal. A adução horizontal também é chamada de flexão horizontal e a abdução horizontal também chamada de extensão horizontal. Pessoal, eu vou dar uma interrompida aqui só para ver se tem alguém querendo entrar na aula. Tem aqui 2 pessoas. Depois eu vou deixar o Alberto de Muito bem. Então, nós temos aí esses vários movimentos que acontecem na nossa articulação glenohumeral, tá? São todos esses movimentos, tá? Isso, gente, isolando a escápula. A gente sabe que não tem jeito de mover sem que a escápula se mova junto. Então, e também a clavícula, tá? Então, existe aí esse arco de movimento aí, né? Em que você vai ter todos esses movimentos do húmero, mas acoplado a esse movimento do húmero, nós temos os movimentos da nossa escápula, né? Então, na escápula, né, nós vamos ter movimento de elevação, movimento de depressão, movimento de protusão, também chamada de protração ou abdução. Nós temos a retração, em que uma escápula vai aproximar da outra. Nós temos a rotação superior, em que a escápula vai girar para cima, depois eu vou mostrar com mais detalhe. E a rotação inferior, quando a escápula gira para baixo. Então, esses são os principais movimentos da nossa escápula, tá? Que são, então, visíveis. Existem alguns movimentos que, na realidade, são pequenos ajustes, que nós chamamos também de tilt anterior, quando a escápula inclina para frente, de tilt posterior, quando a gente levanta o braço, a escápula faz uma rotação posterior, e pode haver também uma rotação interna, em que a escápula solta a borda medial dela da costela, ou rotação externa, quando ela solta ou roda um pouco, levantando a parte de fora da escápula, levantando a parte lateral da escápula. Então, são movimentos de acoplamento, pequenos movimentos de ajuste da escápula ao gradil costal, à caixa torácica, tá? A gente vai ver com mais detalhes esses movimentos. Então, são movimentos que têm que acontecer para que a glenohumeral também se mova, né? Toda vez que você levanta o seu braço, existe o movimento da glenohumeral e movimento da escápula torácica e também da clavícula.
A clavícula, ela faz movimento de elevação, ela eleva, ela pode deprimir, ela pode rodar posteriormente e rodar anteriormente. Então, quando eu faço, se vocês colocarem a mão na clavícula de vocês, quando você levanta o seu braço, você percebe que a clavícula sobe. Então, a elevação da clavícula. Quando você gira o seu braço internamente, faz esse movimento, você observa que sua clavícula anterioriza. Quando você gira para trás o braço, a clavícula roda posteriormente. Então, a clavícula roda anteriormente, a clavícula roda posteriormente, a clavícula se eleva, ela se deprime, tá? São movimentos, então, de ajuste para poder acompanhar os movimentos da escápula. Por quê? Ligamento conoide, trapezoide, né? Ligamento córico-acromial, ligamento entre o acrômio e a clavícula, todos eles são ligamentos que vão grudar a escápula na clavícula e no húmero. Então, a gente vai ter esse movimento conjunto aí de todas essas articulações, tá? E aqui, ó, a gente vai ver um pouquinho sobre esses movimentos, tá? Então, observem aqui, ó, isso seria a escápula direita da pessoa de costas. Então, aqui eu tenho o movimento, né, movimento, a rotação superior, tá vendo a escápula aqui, ó, a setinha está girando para cima. Então, seria a cavidade glenoide ficar olhando para cima. Isso é rotação superior. Quando você desce a escápula e ela roda para baixo, é rotação inferior, tá? Aqueles movimentos de abdução, quando você abre a escápula, e adução, quando você fecha a escápula, vão acontecer aqui, ó, nesse sentido. E os movimentos nesse plano sagital aqui, ó, seria aquele tilt anterior e o tilt posterior, tá? Então, a rotação superior e inferior da escápula seria isso, a escápula girar. Toda vez que você levanta o seu braço, a escápula está girando superiormente. Toda vez que você abaixa o seu braço, a escápula está girando inferiormente, tá? Nós vamos ter também movimentos realizados olhando de perfil. Você tem a inclinação anterior, que seria a escápula inclinar, a ponta dela subir. Então, vocês vão ver depois que tem pessoas que têm uma escápula pontuda aqui na parte de trás, a escápula fica pontuda aqui. Isso é o que a gente chama de tilt anterior, ou inclinação anterior da escápula. Ou o contrário, que seria a inclinação posterior, que acontece quando você levanta o braço. Toda vez que você levanta o braço, a sua escápula tem que rodar posteriormente para poder se moldar ao gradil costal, que é redondo. Então, seria o movimento de rotação, ou perdão, movimento de tilt anterior, quando ela inclina para frente, e o tilt posterior, quando ela inclina para trás. Acontece aí quando você levanta o seu braço. Tá bom? Dúvidas? Muito bem. A maioria das AVDs, o que é AVD? São atividades de vida diária. Ocorrem movimentos em conjunto nas articulações glenomerais e na escápula torácica. As duas articulações se movimentando aí conjuntamente, juntamente com a clavícula, tá? Uma coisa que existe também que é muito importante, pessoal, para que isso aconteça, né, é o ritmo escapulomeral. O que é ritmo escapulomeral? É justamente a sequência de movimentos coordenados que vão acontecer na glenomeral e na escápula torácica durante a elevação dos braços. A elevação acontece quando a gente flexiona ou quando a gente abduz o ombro. Então, nessas duas situações, você vai ter aí um movimento em que há que a gente chama de ritmo escapulomeral. O que é o ritmo escapulomeral? É o equilíbrio de um movimento, é o movimento entre a escápula, húmero e clavícula durante a elevação dos braços, tá? É muito importante que haja essa harmonia no ritmo. É fundamental para que a gente possa potencializar as amplitudes de movimento do ombro. Porque se não houvesse esse movimento da escápula girando junto com o húmero, a gente não conseguiria atingir as amplitudes que a gente consegue atingir no caso da flexão ou da abdução, que são amplitudes de 180 graus, tá? Então, toda vez que você levanta o seu braço, a sua escápula gira em torno de 60 graus, o seu húmero ele completa 120 graus, daí nós temos um equilíbrio aí em torno de 180 graus de movimento, e a clavícula ela eleva e roda posteriormente 30 graus. Tá? Então isso aqui, olha, que aconteceu é a rotação superior da escápula.
e o húmero subiu. Então, tem que acontecer esse movimento de maneira coordenada. São os músculos escapulares, são os músculos humerais que vão produzir esse movimento. Tá? E é importante também a clavícula acompanhar, rodando posteriormente, para que fique harmônico, para que fique o movimento correto. E na hora de descer, que você estiver fazendo a adução do seu ombro ou a extensão do seu ombro, a escápula vai rodando inferiormente e acompanhando aí, então, a movimentação da clavícula e a movimentação do húmero por contrações excêntricas, que vão deixando a escápula novamente chegar lá no ponto que ela iniciou, que é em que a borda medial dela vai ficar paralela à coluna. Então, aqui, a escápula direita rodou 60 graus e aqui o húmero andou 120 graus, completando, então, aí a nossa ADM. Então, vejam vocês que para que eu tenha uma boa ADM, para que eu tenha uma boa amplitude de movimento do ombro, é necessário que a escápula se movimente, é necessário que a clavícula se movimente. Se você não tiver uma boa movimentação da escápula, você não vai atingir as amplitudes completas do seu ombro. Do mesmo jeito, se você não tiver a movimentação boa da clavícula, você não vai atingir as amplitudes completas do seu ombro. É necessário que exista esse equilíbrio aí articular acontecendo para que a gente possa realmente ter um movimento perfeito, um movimento equilibrado. Tá? E aqui, então, a gente vai ver alguns movimentos que vão aí entrar nesse perfil nosso, tá? Então, esse movimento a gente chamaria de movimento de abdução e adução dos ombros, tá? Abdução, e na hora que eu estou descendo, o movimento de adução do ombro. Observem que na hora que eu estou fazendo o movimento excêntrico, os meus músculos estão ficando vermelhos, né? No caso, o deltoide e a musculatura que está sendo alongada, né? No caso, ela foi, então, ficou vermelha, nesse caso, tá? Então, aqui a gente tem um movimento de abdução do ombro, né? E adução do ombro. Então, a adução, quando eu faço força realmente, ela é feita pelo grande dorsal, pela porção longa do tríceps, pelo redondo maior, pelo redondo menor. São esses músculos que a gente está vendo aqui, ó, tá? Então, isso seria no caso de você ter uma resistência. Então, se eu colocar uma resistência aqui no braço da pessoa e ela fizer força, eu vou estar aduzindo o ombro, produzindo contração concêntrica do peitoral, do grande dorsal, da porção longa do tríceps, né? Esses músculos todos que vocês estão vendo aí estão trabalhando durante o movimento de adução e sendo alongados durante o movimento de abdução, tá? Mas o jeito que ele está fazendo aí, o que está acontecendo? Nós vamos ter a contração excêntrica dos abdutores, do deltoide, ó, o deltoide ficando, vendo aí, ó, o deltoide está vermelho. O deltoide, então, está deixando o braço da pessoa cair, certo? Mas se eu colocar uma resistência impedindo a adução, aí eu já vou ter a contração concêntrica dos adutores. O que vocês estão vendo aí é a contração excêntrica, na hora de descer, dos abdutores. E os adutores estão relaxados. Tá? Então, aqui alguns dos músculos adutores: grande dorsal, redondo menor, redondo maior, porção longa do tríceps, que a porção longa do tríceps, ela ajuda também nessa adução, porque ela insere na escápula. Ela tem uma inserção no tubérculo infraglenoidal da escápula. Então, ela auxilia a tracionar também o ombro, juntamente com o grande dorsal, e na frente aqui, ó, vocês estão vendo aqui o peitoral maior que está puxando também para baixo, tá? E quando você está levantando, você está alongando essa musculatura, certo? Então, esse seria o movimento de adução e abdução do ombro, tá? Aqui, né, visto de um outro plano, para a gente poder observar, né, a ação da fibra posterior do deltoide, da fibra média do deltoide, atuando, os músculos adutores sendo alongados, né? E importante vocês observarem também aquilo que a gente viu, que é a rotação superior de quem? Da escápula, tá?
Então, rotação superior da escápula, é isso aí, ó. A escápula tem que rodar. E na hora de descer, ela tem que fazer rotação inferior. Toda vez que você levanta o seu braço, então aconteceu tudo isso aí, ó. A sua escápula rodou superiormente, a clavícula acompanhou o movimento. Você vai ter, na fase excêntrica do movimento, uma descida em que você vai estar excentricamente soltando essas fibras. Então, a sua escápula vai descer, movimento de rotação inferior da escápula, tá? E aí ela fica neutra. Na hora de subir, movimento de rotação superior da escápula. Aí, gente, não estão representados os principais músculos da escápula, que fazem a rotação superior. A gente vai ver depois, no outro desenho, aí, os músculos que fazem a rotação superior, tá? Mas são, então, músculos aqui atuando no húmero, né? E por atuarem no húmero, às vezes eles podem também, como, por exemplo, o redondo maior, o redondo menor, como eles inserem na escápula, eles podem também, na hora que você está levantando o braço, através de uma energia, puxar a escápula para rodar. Eles são também rotadores superiores. A gente chama, então, dos escapulohumerais, né? Eles abduzem, eles abrem a escápula e podem até ter uma pequena ação de rotação superior da escápula também, tá? Então, esse seria o movimento da escápula aí, daquele mesmo movimento que a gente viu da adução e da abdução do ombro. Aqui, gente, olha, seria um outro movimento, que a gente já falou dele, que seria, então, o movimento de rotação externa ou lateral, tá? Então, rotação interna agora, quando você gira o ombro para dentro, e quando você faz para fora, então, a rotação externa do ombro. E aí eu vou ter os rotadores externos do ombro ficando ali verdes, deltoide fibras posteriores, o infraespinhoso, o supraespinhoso, tá? O redondo menor são então os rotadores externos do ombro, tá? São então músculos que vão atuar na rotação externa do ombro. Então, ó, rotação externa, ó. Olha lá, deltoide posterior, aqui, infraespinhoso, né? E o redondo menor, que estaria aqui. São, então, músculos que trabalham fazendo a rotação externa do ombro. Eles levam a cabeça do ombro para trás. E, no caso, a rotação interna, quem está trabalhando aqui, vocês podem ver, é o deltoide, tá? Aqui está o grande dorsal, perdão. Esse músculo aqui, ó, ele é o redondo maior, tá? O redondo menor está lá dentro aqui, ó. Esse aqui é o redondo maior, que é também um músculo responsável pela rotação interna, tá? Juntamente com o grande dorsal. Então, aqui a gente observa o infraespinhoso, o redondo menor que estaria aqui. Aqui nós temos o redondo maior e aqui nós temos o grande dorsal. Então, atrás, né? Rotadores internos tem o grande dorsal e o redondo maior. Na frente, você tem o subescapular. Então, são os músculos responsáveis pela rotação interna. Grande dorsal, redondo maior, subescapular. As fibras anteriores do deltoide fazem rotação interna. E a rotação externa, quando você está girando para fora, você vai ter as fibras posteriores do deltoide, você vai ter o infraespinhal, que é esse pequenininho que está aqui, e você vai ter a fibra posterior do deltoide. São, então, os rotadores externos do ombro, né? Esses músculos, em conjunto, são chamados, então, de manguito rotador. Manguito rotador é formado pelo supraespinhoso, pelo infraespinhoso, pelo redondo menor e o subescapular. Então, são músculos que atuam, né, comprimindo a cabeça do úmero, a cavidade glenoide, gerando estabilidade para a articulação, gerando uma cooptação. A função do manguito é aumentar a cooptação. O que é cooptação? Aumentar o contato da cabeça do úmero com a cavidade glenoide para que a gente tenha uma melhor estabilização do ombro. Então, o manguito, são músculos muito importantes na estabilidade da articulação glenohumeral, para manter a escápula presa, manter o úmero preso na escápula, para que justamente possa acontecer
aqueles movimentos rotacionais que a gente viu, da rotação superior, da rotação inferior, sem que haja instabilidade no ombro. E aqui seria um outro movimento, né, também da articulação glenohumeral. Aí nós temos, então, a movimentação de uma abdução do ombro. Vocês observem que está mais ou menos no plano escapular, que são aqueles 30 graus que eu falei com vocês. Então, isso seria uma movimentação de flexão, abdução do ombro, que está no meio do caminho, né, entre a abdução e flexão do ombro, realizada no plano da escápula. Então, movimento de Skeption, movimentação de rotação da escápula e movimento da escápula no plano escapular. E aí nós temos as fibras trabalhando, tá? Então a gente vê aí as fibras do deltoide, fibras anteriores que saem da clavícula e vão para o húmero. Você tem aqui a musculatura que vai atuar, córaco braquial, você tem a porção longa do bíceps, está atuando também. Você tem a porção curta do bíceps, que se insere, a porção se insere aqui no processo coracoide da escápula, tá? Você tem o córaco braquial, sai do processo coracoide, vai até a região ali do nosso húmero, medial do húmero. Aí você tem o bíceps, as duas cabeças do bíceps, cabeça curta e cabeça longa, que se insere na tuberosidade do rádio. Então aqui nós podemos observar com detalhe o bíceps, tá? Então o bíceps, as duas cabeças dele, cabeça curta insere na escápula. Então o bíceps puxa a escápula para frente. E também a porção longa que passa embaixo do deltoide vai dar aquele tendão que vai se inserir no tubérculo supraglenoidal. Essas porções, juntamente com o deltoide e o córaco braquial, são os músculos responsáveis por fazer a flexão do ombro, que é o que vocês estão vendo aí no plano da escápula, né? Movimento no plano da escápula. Aqui dá para a gente ver bem a inserção do bíceps, né? Juntamente com o córaco braquial, no processo coracoide da escápula, certo? Então, esses aí são movimentos, e vocês podem observar nesse movimento também a clavícula se movimentando. Observem como que a clavícula também ela vai se movimentar para que a gente tenha esse movimento acontecendo de maneira correta. A rotação superior da escápula, a elevação da clavícula, rotação posterior, né? E depois descendo a clavícula, fazendo o movimento. Então, é todo um acoplamento que existe entre todas essas estruturas para que a gente tenha uma boa funcionalidade. E é importante que haja para isso estabilidade. Que a gente pensa, a cabeça do humano é redonda, ela é plana, né? Ela é redonda. E a cavidade glenoide é plana. Então, tem muito pouca congruência entre essas estruturas. É igual você querer botar uma bola de sinuca em cima de uma coisa móvel, né? A bola vai cair o tempo todo. A cavidade glenoide é plana e a cabeça do húmero é redonda. Então, você tem uma tendência muito grande à instabilidade. Daí você ter esses músculos do manguito bastante fortalecidos para que você possa atuar agindo nessa cooptação, apertando a cabeça do húmero para que não haja nenhum tipo de instabilidade na glenohumeral. Certo? Então, outros músculos aí que a gente estudou. Aqui, olha, a gente vai ver movimentos também de rotação, só que a gente está vendo a rotação superior. Aqui eu coloquei para vocês poderem ver, a rotação superior da escápula, ela alonga o peitoral. Então aqui a gente está vendo o peitoral, só que o peitoral menor. O peitoral menor sai do processo coracoide e vai para as costelas, terceira até a quinta costela. Então, o que o peitoral faz? Menor. O peitoral menor, ele puxa a escápula para baixo, ele deprime a escápula. O peitoral menor, ele tem também uma inserção na costela. Então, o peitoral menor, ele pode subir, ele pode levantar as nossas costelas, que é o que acontece nas pessoas que têm doenças pulmonares obstrutivas, em que a pessoa tem muita dificuldade, né, em expandir o tórax. Então, essa pessoa vai acabar expandindo também as costelas, elevando as costelas com a utilização do peitoral menor. Ao mesmo tempo, o peitoral menor pode puxar a nossa escápula para baixo. O peitoral menor, então, é um depressor da escápula. E observem, o peitoral menor, na hora que você está levantando os braços, ele está sendo alongado.
Então, o peitoral menor, ele faz a rotação inferior da escápula. Ele tem capacidade de puxar a nossa escápula para que deprima e rode inferiormente. Então, seriam movimentos do nosso ombro, no caso, a rotação superior da escápula. Tá? O peitoral menor não faz rotação superior, ele faz rotação inferior, depressão, tá? Da escápula. Outro movimento que a gente pode analisar aqui seriam os movimentos em que você tem, então, a elevação da escápula e a depressão da escápula, né? Elevei, deprimi a escápula. Então, aqui a gente está vendo o trapézio, as três porções do trapézio, superior, médio e inferior, tá? E aqui a gente está vendo o elevador da escápula, que fica embaixo do trapézio. Aqui o trapézio foi removido, a gente vê aqui o elevador da escápula, cílio do trapézio. E aqui o serrátil anterior, tá? Que é o músculo também que tem uma ação. Ó. Quando você, então, eleva a escápula, você está trabalhando a fibra superior do trapézio e o elevador da escápula. Quando você desce lentamente, é uma excêntrica do trapézio do elevador da escápula. Se você fizer força para deprimir, trapézio, fibras inferiores e o serrátil vão, então, puxar a nossa escápula no sentido de deprimi-la. Então, existe um equilíbrio de trapézio, serrátil, para que a escápula fique bem posicionada. E também aqui o elevador da escápula. Depois eu vou mostrar com mais detalhes para vocês a ação aí do elevador da escápula, que é uma ação no pescoço. Porque tanto o trapézio quanto o elevador da escápula tem inserção no pescoço. Daí, muitas vezes, pessoas com problemas no trapézio sentirem muitas dores na região cervical. Tá? Então, aqui seria elevação, depressão da escápula. Aqui, gente, olha, é outro movimento da escápula. A gente está vendo com o detalhe na musculatura responsável pela rotação superior da escápula e pela rotação inferior da escápula. Tá? Então, lembrando, toda vez que nós rodamos a escápula, o número sobe, a escápula roda. E vocês observem aqui o espaço subacromial. Se você imaginar que a escápula não vai rodar, que ela vai ficar parada e o húmero vai subir, esse espaço vai diminuir. Quem que passa aqui dentro? O tendão do supraespinhoso. Então vão acontecer pinçamentos, aquela dor subacromial que eu falei com vocês, né? E aqui nós temos então os músculos responsáveis pela rotação superior, principalmente as fibras superiores e inferiores do trapézio, que estão ficando verdes, associadas ao serrátil anterior. Então, a fibra superior puxa a espinha da escápula, a fibra inferior também puxa a espinha da escápula, e o serrátil, ele é um músculo que se origina nas costelas, mas ele passa embaixo da escápula e vai para a borda medial da escápula. Então, ele roda também a nossa escápula, ele tem essa capacidade de rodar, de produzir também essa rotação superior da escápula, que é muito importante. Por que é importante? Se não, a escápula não roda superiormente, nós não conseguimos atingir a amplitude. Vocês lembram de lá que mais ou menos em torno de 60 graus de movimento acontece na nossa escápula, né? Se a escápula não rodar, não vai haver esses graus adequados, você não vai ter uma amplitude completa, ou se você tiver uma amplitude completa, você pode acabar tendo que mover mais o húmero. Daí você pode acabar pinçando mais as estruturas do espaço subacromial e, consequentemente, ter bastante problema no tendão, nos tendões que passam ali, tá? Serrátil, trapézio superior, trapézio inferior. E aqui a gente vê os romboides, romboide menor e romboide maior, que são também responsáveis pela rotação inferior da escápula. Eles giram a escápula inferiormente. Tá? Nesse caso, eu estou descendo o meu braço lentamente. Então, o que está acontecendo ali? Uma contração excêntrica dos mesmos músculos da rotação superior. Quem são esses músculos? Serrátil anterior, trapézio superior e trapézio inferior em ação sinérgica, para que haja esse giro rotacional aí da nossa escápula. Certo? Aqui, gente, olha, outro movimento seria o movimento de abdução das escápulas. Então, você observa aí que a escápula agora não está mais girando. A escápula só está indo para frente e indo para trás, tá? Então, eu tenho
abdução da escápula. A escápula abre, né? É como se você estivesse levando o seu braço para frente, você empurrar algum objeto, fazer isso com o ombro. Quando você faz isso com o ombro, a sua escápula ela abre, ela vai para frente em relação ao gradil costal. Então aí nós temos a abdução da escápula. Serrátil anterior, principal músculo abdutor da escápula, né? E aí na hora que eu vou, então, fazer o movimento contrário, eu vou fechar as escápulas, eu uso esses aqui, ó, que são o trapézio, principalmente as fibras médias do trapézio, e aqui os romboides maior e menor, fechando a escápula, ó, trazendo a escápula para aproximar uma escápula da outra. Observe que isso é adução, então a escápula não rodou, a escápula simplesmente aproximou do gradil costal e abriu do gradil costal. Isso é rotação superior, isso é rotação o quê? Inferior, e isso é adução. É um movimento, então, completamente diferente, completamente separado aí das estruturas. Tá bem? Então, a abdução escapular, serrátil anterior e, no caso, a retração escapular, romboides e o trapézio, principalmente as fibras médias que vão atuar puxando a escápula reta, tá? Isso também a gente chama de protusão, né? A abdução, também chamada de protusão do ombro. Então, a pessoa que tem o ombro muito para frente, a gente chama de ombro protuso. Se o ombro está protuso, consequentemente, há uma abdução da escápula. A escápula abduz. E o contrário é a pessoa que tem a retração, que tem aquele ombro muito reto. Então, a gente chamaria de adução ou retração escapular. Abdução, protusão ou protração, ou retração ou adução das escápulas. Tá certo? Então, esses movimentos, né, gente, de acoplamento da escápula com o húmero, eles são muito variáveis, né? Assim, não tem muita, é muito difícil, porque são movimentos triplanares, eles acontecem nos 3 planos, nos 3 eixos ao mesmo tempo. Então, é um movimento muito complexo. Na fase inicial, até mais ou menos 30 graus de abdução ou 60 de flexão, o movimento predomina na glenohumeral. Acima, a glenohumeral de 60 a 30 graus, a glenohumeral ela move em conjunto com a escápula torácica. E no retorno você tem esse mesmo padrão da fase concêntrica, né? E são movimentos que a gente tem muita variação, mas proporcionalmente a gente fala para cada 2 graus da escápula, ou para cada 2 graus do húmero, existe 1 grau de movimentação da escápula. Então, em média, 120 graus de húmero, 60 de rotação superior da escápula, né? A escápula vai rodar 60 graus e o húmero vai abduzir, né, ou fletir 120 graus, completando as ADMs de 180 graus. Mas isso é teórico, porque na prática, isso primeiro é muito difícil de medir, existem muitas variações em cima disso, e segundo, que é muito individual, né? Depende de uma série de fatores, de força, de rigidez muscular, de coordenação, uma série de consequências aí desse processo. E aí, aquela função que eu falei com vocês, que é a função do manguito rotador. O que é o manguito? São músculos supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular que agem para poder apertar a cabeça do húmero na cavidade glenoide. E outra coisa que é muito importante, que muitas vezes é uma fonte frequente de lesões no ombro, dessas lesões do tendão do supraespinhoso que está passando justamente aqui, ó. O deltoide, quando ele contrai em amplitudes menores, ele tende a levantar, a elevar, a rolar a cabeça do húmero para cima. Então, existe um rolamento da cabeça do húmero para cima. Ao mesmo tempo que existe o rolamento, vai haver também um deslizamento inferior. Esse deslizamento inferior impede que o húmero aperte o tendão do supraespinhoso aqui, ó. Então, você tem o rolamento para cima, mas o deslizamento para baixo. Quem faz esse deslizamento da cabeça do húmero, anulando essa ação do deltoide de elevar a cabeça do húmero, ou são os músculos do manguito. Então, eles ajudam a fazer como se fosse o deslizamento inferior da cabeça do húmero. Deslizar a cabeça do húmero para que ela não suba e ela não simplesmente role. Ela tem que rolar, mas ela também tem o quê? Que deslizar.
A gente chama isso de artrocinemática. Artrocinemática é esse complemento dos movimentos que existem macroscópicos, aqueles movimentos de abdução, abdução. Lá dentro da articulação, no interior das articulações, acontece uma série de pequenos movimentos de ajuste da articulação, que nós chamamos de movimentos artrocinemáticos. Dentre eles, o rolamento e o deslizamento, que é o que vocês acabaram de ver aí. Para que a gente abduza o ombro de maneira adequada, é necessário que o deltoide trabalhe. O deltoide trabalha, mas o deltoide puxa o húmero para cima, né? Mas não é interessante que o húmero simplesmente vá para cima, porque senão ele vai pinçar o tendão. Então, o que tem que acontecer? Tem que rolar para cima, mas também tem que deslizar para onde? Para baixo. Então, você tem o rolamento superior e o deslizamento o quê? Inferior da cabeça do húmero, gerando, então, uma preservação do espaço subacromial quando você abre os braços. Se não houver isso, vai haver o pinçamento do tendão do supraespinhoso no acrômio e também no ligamento córaco-acromial, e gerando aí, então, agressões aos tendões, principalmente o supraespinhoso, que ele está passando bem ali, naquele espaço pequeno ali, né, do espaço subacromial, que é em torno de 1 centímetro. Né, bem pequeno mesmo, bem exíguo o buraquinho, aonde passa ali o tendão. Tá? E aqui a gente vê, então, esse nosso ritmo escapulohumeral, né? Depressão, adução, acontecendo, abdução, né? A depressão. Então, são movimentos acoplados, eles acontecem o tempo inteiro. Rotação superior, né? Da escápula, rotação inferior da escápula. Isso acontece, então, no nosso dia a dia. A rotação inferior, extensão com rotação inferior, né? Observem esse movimento de clavícula, escápula e húmero. Então, é muito importante que haja coordenação, que haja perfeita sincronia, abdução escapular, tá? Retração escapular, tá? Pode falar, Cristiano. Oi, Cris. Professor, é só o seguinte, nesse movimento que você falou que o deltoide faz, aquele espaço que você falou, ele aumenta, ele vai variar, né? Porque o espaço que passa, você falou que é 1 centímetro mais ou menos, né? Isso, exatamente. Mas aquele do espaço da bursa, não, né? Como você falou, No espaço subacromial tem o tendão e tem a bursa, e esse espaço é de 1 centímetro. Isso, mas eu falo assim, quando ele rodar, o braço rodar, ele vai deslocar para baixo também, confere o ombro ali, naquele movimento de rotação, ele vai deslocar para baixo um pouco, não vai? Eu falo assim, ele não roda como se fosse quer dizer, como se fosse uma polia, que ele roda e permanece nas mesmas direções. Ele vai rolar e vai deslizar. Vai acontecer isso aqui, ó, né? Ele rola para cima e desliza para baixo. Se ele só rolar para cima, é o problema, porque vai pinçar aqui. Mas como ele rola para cima aí desliza para baixo, então não tem problema. Ele vai rolar para cima, vai deslizar para baixo. Ele rola e desce. Uhum. Exatamente. Isso é quem faz é o manguito. Se você estiver só rolando para cima, ó, rolei para cima, rolei, chegou, ó, vai diminuir o espaço. Mas ele rola para cima, mas ele desliza para baixo. Então ele faz um mecanismo. A cabeça ele vai raspando ali no úmero. Entendeu? A cavidade glenoide. Tá ok, professor. Tá legal? Obrigado. Por isso que não tem, por isso que uma das fontes de lesão para o ombro é a fraqueza do manguito, né? A fragilidade do manguito gera a dominância do deltoide. E essa dominância do deltoide vai fazer com que o cara, quando levante o braço, ele faça o deltoide subir muito a cabeça do úmero, aí dá aquela fisgada dentro do ombro dele, porque não houve estabilidade acontecendo no manguito. Se eu contar que eu caí de bicicleta 2 semanas atrás, eu tô com esse tipo de dor, eu não acredito. Eu tô vendo aqui, eu fui no ortopedista, né, e eu tô sentindo essa dor. Agora que você passou o exame, eu falei, agora eu sei o que é. Tem que tratar, né? Porque isso aí, você pode ter até rompido o tendão. Foi uma queda feia mesmo? Foi um estrago, professor. Um estragozinho bom. Também, Agora já tá melhor. Pode também estar com lesão na clavícula, né? No ligamento que une a clavícula à escápula, que é esse ligamento conoide, trapezoide. Sua clavícula ficou mais para cima assim, não? Não. Deu uma esfolada nos braços e tal. Eu fiquei com muita dor no ombro. Até achei que tinha rompido. Aí o médico, o ortopedista pediu um raio-x. Eu até achei, vai pedir uma ressonância, mas pediu um raio-x, o ortopedista.
Ele falou assim, ó, vou te dar um remédio, passou alguns dias, se melhorar, aí, se não melhorar, você vem fazer ressonância. E Mas aí, isso aí realmente tem que olhar para ver o que está acontecendo. Se for necessário, fazer uma imagem para ver, né? Porque às vezes não teve fratura, mas teve alguma ruptura de tendão, alguma lesão de lábio. Isso aí com o exame dá para ver também, tá? eu achei interessante que foi esse movimento que você falou. Na hora que levanta o braço, eu sinto Isso. um pouquinho de dor. Possivelmente o seu Exatamente tendão, isso aí. né? Você pode ter tido uma bursite, pelo trauma que você caiu em cima do ombro, pode ter inflamado a bursa, e quando você levanta o braço, a bursa é apertada. O seu tendão pode ter machucado, né? Pode ter inchado. Aí tudo você levanta o braço, você contrai o tendão, ele dói. Entendeu? Isso aí dá para fazer fisioterapia, dá para trabalhar isso aí. Entendeu? Bacana, obrigado, professor. Valeu. Então, esse aí é o ritmo escapulo-humeral, tá, pessoal? Esses movimentos todos acontecendo aí são, então, esses movimentos do ritmo escapulo-humeral. Tá? Importantíssimo acontecer. Aqui, ó, a gente vê algumas alterações que não são, são problemas, assim, que a gente considera no ombro, né? A gente chama isso aí de tilt anterior. É o excesso, lembra daquele movimento de inclinação anterior da escápula, que a escápula faz assim, ó? Tem pessoas que têm isso excessiva, então a escápula fica pontuda, né? Peitoral menor puxa a escápula para frente. E vocês podem ver que o trapézio é fraco, o trapézio é incapaz de estabilizar adequadamente a escápula. Então isso a gente chama de tilt anterior, ou inclinação anterior da escápula, tá? É um problema, a gente chama de uma discinesia, de uma discinese escapular, de um desequilíbrio na sinergia da escápula. Aqui, ó, a escápula fica com o tilt anterior e também rodada inferiormente. A borda medial dela não está alinhada com a vértebra. Essa pessoa tem uma escoliose, tá vendo? A coluna dela é meio torta, consequentemente a clavícula e a escápula também vão ser tortas. Então, para que a escápula funcione bem, o tórax da pessoa também tem que estar bem alinhadinho. Se há esse desalinhamento, isso vai refletir na biomecânica da escápula. Então, essa pessoa tem uma escápula rodada inferiormente, né? A borda medial está mais próxima, a borda superior está mais afastada e a borda inferior está mais próxima aqui das vértebras, tá? Então, isso é o que a gente chama de rotação inferior da escápula. Excesso de rotação inferior da escápula. Tá? E aqui seria um equilíbrio, né? Vocês podem ver que tem uma musculatura forte, o trapézio está equilibrado, né? Não existe a escápula está aderida ao gradil costal, está certinha. Não tem nada que esteja fora ali, não tem nada aparecendo ali. Então a gente considera como uma escápula que está boa. E para que tenha uma escápula boa, é necessário que você tenha também uma boa musculatura, uma musculatura equilibrada, uma musculatura correta, tá? Muito bem. Então, pessoal, dúvidas sobre esses movimentos? Na prática, sim, é mais fácil a gente ver, mas eu acho que com os filminhos deu para vocês entenderem, né? A movimentação. Ficou faltando aqui a adução horizontal, que é esse movimento aqui, e a abdução horizontal, que é esse movimento aqui. Então, a adução, quando você traz o braço para dentro, e a abdução, quando você abre, leva o braço lá para trás, tá? Então, esses são movimentos realizados no plano transverso. A adução, quando você fecha o braço, e a abdução horizontal, quando você faz, então, a abertura, tá? Muito bem. Então, o que eu quero que vocês façam para mim, como uma tarefa aí para vocês poderem também me entregar pelo e-mail, como vocês me entregaram aquela outra análise. Vocês vão pegar todos esses músculos movimentos que eu citei aqui para vocês, e vocês vão procurar em livros de cinesiologia, livros de anatomia, ou na própria internet, vocês vão procurar para mim os músculos responsáveis por todos esses movimentos. Então, eu quero que vocês escrevam para mim todos os músculos que fazem a flexão, todos os que fazem a extensão, todos os que fazem a abdução, a rotação, toda a musculatura que move o ombro. Aí na próxima aula eu vou corrigir com vocês isso aqui, mas eu quero que vocês me entreguem, tá? Todos os músculos que fazem flexão, todos os músculos que fazem extensão. E aí vocês procurem olhar, né, na anatomia para vocês entenderem por que eles fazem esse movimento. Onde é que está a origem e inserção dele, para vocês entenderem a linha de tração que esses músculos têm, tanto da glenohumeral quanto também das movimentações da escápula, tá? Então, a tarefa é essa. Quais músculos fazem elevação?
quais fazem depressão, quais fazem retração, rotação superior e rotação inferior. Aí vocês vão me mandar até terça-feira que vem, só um minutinho, Igor. E nós vamos, na terça-feira que vem, corrigir esses movimentos, para vocês terem uma lista com todos os músculos e os movimentos, para a gente poder fazer aí a análise cinesiológica. Pois não, Igor? Professor, os que fazem a inclinação, que o senhor comentou, anterior e posterior da escápula, a gente também quer analisar? Pode colocar também. Tilt anterior, tilt posterior, né? Pode colocar também os que fazem a rotação interna e a rotação externa da escápula, que jogam aquela borda medial para fora, que a gente chama de escápula alada, tá? Quais músculos que fazem, que têm a capacidade de produzir esses movimentos. Beleza. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Essa aula está gravada, certo? Vou botar lá no YouTube, no nosso canal. E próxima aula, então, é terça-feira que vem, 8 horas, vou abrir a aula mais cedo. E aí a gente vai corrigir esses exercícios e vamos fazer algumas análises, vamos ver também a articulação do cotovelo, vamos começando a botar músculos aí nas nossas análises. Tá beleza? Combinado? Dúvidas? Alguma pergunta, alguma coisa aí, pessoal? Tranquilo? Professor, Pois não. só uma curiosidade, aquele movimento que o senhor mostrou, a coluna do cara com escoliose, assim, Isso. na parte mais cervical, Aham. aquilo, vamos colocar, é consertável via exercício? A escoliose, ela é considerada, a gente considera escoliose quando a pessoa tem acima de 10 graus, sabe, de movimento, de curvatura. Faz uma radiografia, mede um ângulo, chama ângulo de Cobb, e aí a gente tem condição de saber o grau dessa curvatura. Até 10 graus, a gente não considera como uma escoliose, né? Acima de 10 graus, de 10 até 25 graus, pode ser corrigido com exercícios. De 25 até 50 graus, exercícios mais uso de um colete. E acima de 50 graus, dependendo da evolução da curva, é cirurgia. Entendeu? Entendi. Beleza, obrigado, professor. Valeu. Beleza. Dúvidas aí, pessoal? Tranquilão? Então, joia. Quem estava esperando aí, gente, que eu deixei lá esperando, a aula está gravada, pode assistir lá no YouTube. Tá bom? Então, joia. Qualquer coisa, pode WhatsApp, qualquer dúvida no WhatsApp, e a gente vai publicando lá no YouTube e vai tocando o barco, tá bom? Obrigado, pessoal. Encerrar. Falou, boa noite. Obrigada, professor. Nada. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, turma. Beleza pura?